Bem-vindo, povo de Deus, e mais um vídeo aqui no canal abençoado para vocês, edificando vocês e vocês me edificando com a presença de vocês aqui até o final. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque 2 vezes por semana tem aula aqui, aulas rápidas e práticas para você aprender mais no seu dia a dia. Você que está iniciando, tem muitas dúvidas aí com o Antigo Testamento, a gente está começando em Gênesis ainda, dá tempo, volta lá nos outros vídeos e vai acompanhando aí que dá tempo de você estar aqui com a gente toda semana. E vamos lá! Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, Gênesis 6 agora. 6 eu vou falar ele quase que todo porque ele é pequenininho, tá? Ele vai do 1 ao 12. Então aqui no 4, e havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade continuamente. Gente, a corrupção generalizada nesse momento. E não tinha nem 1000 anos que Deus tinha feito seres humanos. Na verdade, não tinha nem 900 anos ainda, 800. E aí Deus já começou a se arrepender da humanidade, né? E aqui no 6 diz: então arrependeu-se o Senhor que havia feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse ao Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, né? E a gente hoje fica pensando assim, será que Deus vai me perdoar porque eu fiz alguma coisa e me arrependi? Gente, se você se arrepende de todo o seu coração, você já está perdoado, tá? As consequências a gente não se livra não, mas o perdão a gente tem de Deus porque Ele é misericordioso. Então antes de você pensar em pecar, ou se você pecar sem perceber e se der conta de que pecou, pede perdão a Deus, pede para Ele abreviar o seu castigo, porque na verdade a gente pensa que é castigo, mas não, é uma consequência daquilo que a gente fez, tá? O perdão ele vem, mas a consequência não deixa de vir não, por isso que pontua se vai pecar, se você sabe que tá pecando, não vou fazer isso não porque é pecado, eu não quero sofrer as consequências depois, porque a gente sofre as consequências, tá bom? Isso não tá só para quem é cristão, quem não é cristão não, toda a humanidade, é a plantar e colher, entendeu? Então vamos lá. Então Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, desde 7 para cá. E Noé andava com Deus. Falei isso para vocês no outro vídeo. Os filhos de Noé, eles não andavam com Deus, mas Noé andava com Deus. Noé seguia a palavra de Deus, né? O que ele aprendeu com a geração dele, que veio de Adão e Eva, ele fazia aquilo que era a favor de Deus. Então Deus conhecia o coração de Noé. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, né? Muita discórdia, muita inveja, muita matança, muita briga, muita prostituição. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia sido corrompida no caminho sobre a terra. Conforme as gerações foram vindo, foi vindo cada vez pior, e Deus não se agradava daquilo que via. Não foi para isso que Deus fez o ser humano, né? Não foi para isso, se corrompeu de uma forma que estava assim, descontrolada. E aqui no 13, Deus anuncia a Noé o dilúvio. Então Deus disse a Noé que viria um dilúvio, porque toda a carne estava corrompida, ele não se agradava daquilo. E aí Deus disse para Noé para fazer uma arca de madeira, e farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. E, gente, quando diz aqui, Deus diz betumarás por dentro e por fora, ele quer dizer o quê? Para passar... betumar naquela época era tipo um piche, né? Uma coisa que você passava que não dava brecha para poder... Aquilo ficava liso. Como que se diz? Igual quando a gente vai pintar a casa, que você passa um produto antes que eu não lembro o nome, para impermeabilizar, para não passar, nem para dentro nem para fora a água. Era tipo aquilo na época. Então Deus mandou betumar por dentro e por fora. Porque por fora não passaria o que está dentro para dentro, mas que se passasse o que estivesse por dentro não deixaria entrar na arca. Então Deus é muito detalhista, Ele é muito perfeito em tudo que Ele faz. E Ele falou para Noé: betuma a arca por dentro e por fora. E desta madeira farás de 300 côvados do comprimento da arca, e 50 côvados da sua largura e 30 côvados da sua altura. Um côvaco é mais ou menos meio metro, né? Então farás uma arca e uma janela, e um côvaco acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás andares de baixo, segundos e terceiros.
Ou seja, a arca tinha 3 andares, o primeiro, o segundo e o terceiro andar, passar betume em tudo, por dentro e por fora. Porque eis que trago um dilúvio e água sobre a terra para desfazer toda a carne que há de espírito de vida debaixo dos céus. Então aqui no 7, Noé e sua família entram na arca. Depois disso entrou Noé com a sua família para a arca. Aqui no 7 todo, eu resumi para vocês, entraram na arca Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos, e todo animal, réptil, ave, macho e fêmea também entraram dentro da arca. E como Deus tinha ordenado, o Senhor fechou a porta. Depois que todos entraram na arca, tanto Noé com a família dele, quanto os animais, os bichos, os répteis, quando todo mundo entrou, Deus fechou a porta da arca, para que ninguém abrisse. Então Deus fechou por fora a arca. Bênção, né, gente? Eu fico maravilhada quando eu fico ouvindo cada trechinho da palavra do Senhor, porque cada parágrafo você aprende, é extraordinário, cada detalhe de tudo que está escrito, gente. Então, quando vocês forem ler a Bíblia, não saiam lendo assim, lendo por ler porque está lendo a Bíblia. Degusta cada capítulo, cada versículo, medita naquilo, porque é muito gostoso você tirar todas as suas dúvidas de você e Deus ali naquele momento da leitura bíblica, tá? Não sai engolindo a Bíblia, lendo tudo de uma vez só, não. Leia parte por parte, mesmo que isso dure muito tempo, mas vai ser um aprendizado incrível na sua vida, tá bom? Então, no 17 diz assim, este dilúvio, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram águas e levantaram a arca e ele se levantou sobre a terra. A água foi subindo e foi se levantando a arca. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo dos céus foram cobertos. Todos esses montes que nós vemos por aí, montes de Everest, todos os montes, todos do mundo, ficou tudo com água ali, ninguém se viu mais nada e ficou só a arca de Noé. Gente, que incrível deve ter sido, né? Fala sério. E as águas prevaleceram excessivamente sobre toda a terra, nos altos montes. 15 côvacos acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Ou seja, acima do monte mais alto do mundo ainda ficaram a altura de 15 côvacos acima do monte mais alto. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave, quanto o gado, quanto feras, todo réptil que se roja sobre a terra e todo homem. Tudo que tinha fora da arca de Noé morreu. Tudo. Até uma formiguinha se tinha no topo do monte, também morreu. Tudo que era vivo morreu. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia seco, tudo morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, e assim foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e com eles estavam na arca. Prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, em torno de 6 meses. Então Deus fez passar um vento sobre as águas, né? Deus se lembrou de Noé, da sua família, de todos que eles estavam, e as águas começaram a se cessar. E as águas tornaram-se sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias as águas minguaram e a arca repousou no 7º mês. E no dia 17 do mês sobre os montes de Arará. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. Aí aconteceu que a cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e Noé solta um corvo. Né? O primeiro animal que o Noé solta é um corvo, o segundo é a pomba. Tá? Tem muita gente que pensa que Noé só soltou a pomba, mas não, teve um corvo antes da pomba. Ele soltou o corvo e saiu e voltando até que as águas se cessaram sobre a terra. E depois soltou uma pomba para saber se tinha minguado sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso e voltou para a arca, porque as águas estavam sobre a terra e toda a terra estendeu sua mão e tomou-se e meteu-se consigo na arca. E esperou mais 7 dias, Noé soltou a pomba de novo e ela voltou com uma oliveira no seu biquinho. E aí Noé sabia que já podia sair todos da arca. Tá? Noé e sua família saem da arca, então Deus falou a Noé: sai da tua arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres do teu filho contigo, e todo animal que está contigo, toda a carne, ave, gado e réptil que roja sobre a terra, e traze fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Tá? Então ali eles tiveram que plantar, colher, semear,
fazer suas moradas, e eles começaram a povoar a terra. Então aqui Deus fez, vou falar o 9 só para a gente poder finalizar, aqui Deus fez um pacto com Noé, né, que é o arco-íris, é a aliança que Deus fez com Noé, para que se lembrassem todos, e Deus e nós nos lembrássemos da aliança que Deus fez conosco, né? Tanto que o arco-íris ele não brota do nada, né? Ou quando tem uma chuva, ou quando choveu, quando vai chover, ou quando garou, quando tem chuva e sol, ali se aparece um arco-íris, tá? E quando você olha, eu vi isso esses dias, quando você olha lá de cima, o arco-íris ele não é assim, ele é assim, por cima da terra, em formato de uma aliança mesmo, tá? E Deus abençoou Noé e abençoou sua família, e falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que abençoo o meu concerto convosco e com vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de répteis e de todo animal da terra convosco, e desses todos que saírem da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Porque quando a água foi subindo e a arca foi subindo, caiu uma chuva muito forte, que não parava a água de jeito nenhum, nem de subir a água, nem de cair a água, foi água pela tudo quanto é lado. E disse Deus que esse é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, toda a alma vivente, convosco de gerações eternas, um arco que tenho posto nas nuvens, que está por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerão arcos nas nuvens, independente da chuva, né? Então, se qualquer mudança de tempo que vir nuvem, vir chuva, vir o arco-íris, estará os arcos na nuvem, e eu verei para me lembrar do concerto entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal de concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, para fechar aqui sobre o dilúvio, Noé, né, plantou vinha, Noé começou a plantar vinha. Com essa vinha, ele se embebedou, né, ele se embebedou ao ponto de ficar caído, pelado, e os seus 3 filhos acharam Noé. Cã foi o primeiro a achar, e vieram as descendências de Noé, né, dos seus filhos e os filhos dos filhos. E na próxima aula eu vou falar sobre a Torre de Babel, o porquê da mudança de língua. Por que, Mari? Que depois da Arca de Noé, a família falava todo mundo a mesma língua, e depois começou a existir cada um falar a sua própria língua, o japonês, o português, o espanhol, o argentino, cada um teve a sua língua. E eu vou explicar porque a confusão das línguas veio com a Torre de Babel. Vou deixar para a próxima aula, você me acompanha aqui. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreve e fica acompanhando aula por aula. Eu vou subindo vídeo aqui toda semana, tá? Espero que vocês tenham entendido esse Paranauê aí de Noé com a arca, com o dilúvio que aconteceu, esse resumo. E aqui a gente entende que quando a nossa casa é salva, porque Deus precisa de apenas um. Quando Deus pega um da família, um coração mais aquebrantado para ouvir a voz dele, ele guarda e protege a família inteira. Então Deus, gente, só precisa de uma pessoa na família para poder salvar toda a sua família. Então, se você é esse um da sua família, faça o seu concerto com Deus, ouve a voz dele no seu coração. Não estou falando aqui de religião, independente de religião. A gente não segue, eu não sigo religião, eu sigo tudo que está aqui, na palavra do Senhor. Tá bom? Então, automaticamente a gente consegue mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa mentalidade, o nosso físico, o nosso emocional, o nosso mental, o nosso tudo, através da palavra do Senhor. Tem muitas pessoas agora dando aula, né? Muitos coaches, muitas pessoas que trabalham com mentalidade. Eles usam muito a palavra do Senhor, a Bíblia, para poder reestruturar a sua mentalidade, para poder reformular, fazer um reset da sua mentalidade com essas aulas, essas palestras, essas mentorias que eles ficam dando, porque tudo aqui na palavra do Senhor. Gente, o maior livro do mundo, o melhor. Você não precisa ter 1 milhão de livros, você precisa ter apenas a Bíblia. Aqui você aprende tudo que você precisa aprender, tá? Então, como eu falei, não saiam lendo a Bíblia assim, sem freio. Lê capítulo por capítulo, mentaliza naqueles versículos para você entender mais da palavra do Senhor, entender e ouvir a voz dele dentro de você. E aí você segue a religião que você quiser, portanto que esteja tudo dentro da Bíblia, sem nenhuma discrepância, sem lá, sem cá, sem heresia, sem pessoas inventarem, porque tem congregações pegando a Bíblia e inventando discursos que não existem aqui dentro da Bíblia e dizem que está na Bíblia. Bom, meus irmãos amados e queridos, como vocês sabem, eu não gosto de orar em vídeo para todo mundo ver, porque é uma coisa pessoal sua com o Pai,
Mas eu desejo que a graça do Senhor esteja com vocês, que a bênção de Deus esteja na vida presente de vocês, você e da sua família todos os dias, que vocês possam ser pessoas prósperas e abençoadas e edificadas com a palavra do Senhor. Que vocês transbordem tudo que Deus dá para vocês, amor, sabedoria, paz. E quanto mais a gente ajuda a pessoa, mais Deus nos abençoa, tá? Mas não faça as coisas pensando que dá em receber, não, porque você não vai ficar livre disso. Você vai ajudar e você vai receber, mas não pensa assim. Pensa que você está se edificando e edificando alguém, tá bom? A graça e paz, fiquem com Deus. Ótimo dia para vocês e até a próxima aula.